Estamos gravando. Bom dia oficial a todos. Então vamos começar, pessoal. A gente vai retomar exatamente de onde a gente estava na última aula. Então, deixa eu só me ajustar aqui. Pronto. Então a gente estava falando na última aula sobre essa ideia de séries de Fourier, né? Séries de Fourier. Então, o que a gente estava considerando eram funções que são periódicas com um certo período L. Então, eu tenho uma função do tipo f de x mais L igual a f de x. Periódica de período L. E a ideia de uma série de Fourier é a gente expandir essa função numa somatória infinita de senos e cossenos, né? Então, isso daqui talvez lembre um pouco para vocês a expansão em série de Taylor, né? A expansão em série de Taylor, você expande uma função em polinômios. E aqui, né, x, x ao quadrado, assim por diante. E aqui a ideia é expandir isso em série de senos e cossenos. Poderia, Rodrigo, boa. Ou seja, o que o Rodrigo está dizendo é que eu poderia ter também, né, vou colocar aqui quietinho, f de x mais qualquer inteiro vezes L também seria f de x. E aí você pode mostrar isso daí aplicando essa fórmula aqui várias vezes. Isso aí. Então, como é que a gente... o objetivo da série de Fourier é tentar encontrar esses coeficientes, né? Esse conjunto de coeficientes, A, N, B, N, né? Que, no fundo, vão ser os coeficientes da expansão de f de x. Ou seja, eles dependem da função f de x. E aí, como fazer isso? Então, na última aula, a gente viu que o truque para fazer isso era usando a ideia das relações de ortogonalidade, das funções trigonométricas. A gente viu, por exemplo, na última aula, que se eu calculasse a integral de 0 até L de um produto cosseno de 2π mx sobre L seno 2π nx sobre L, ou seja, esse produto que é seno com cosseno, né? Isso aqui seria zero para qualquer nm inteiros. Ou seja, essas funções, elas são o que a gente chama de ortogonais, né? Nesse intervalo de integração. E, além disso, a gente também fez uma conta lá no final da aula, onde a gente mostrou que essa integral aqui agora de cosseno com cosseno de 2π mx sobre L, cosseno de 2π nx sobre L, ela podia tomar dois valores. Se o n fosse diferente do m, ela era sempre zero, e se o n é igual a m, ela valia L sobre 2. Ou seja, ela é zero para quase todo par nm, exceto quando n é igual a m, que ela vale L sobre 2. E eu vou deixar como exercício para vocês mostrar que isso daqui também é igualzinho à integral seno. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que se eu fizer a mesma integral, só que seno com seno. Eu vou obter exatamente o mesmo resultado. Vou colocar aqui, então. E colocar seno e seno. Isso, Leonardo, ia falar sobre os deltas de Kronecker agora mesmo. Então, esse resultado aqui, a gente pode escrever ele de uma forma um pouquinho mais compacta, introduzindo essa ideia de um delta de Kronecker, né? Então, o delta de Kronecker, ele é só uma função assim simples e compacta para a gente expressar esse tipo de coisa. Ele é definido assim, ele é delta nm, n,m, ele vale 1 se... deixa eu melhorar aqui meu n, nm. Ele vale 1 se o n igual a m, e ele vale 0 se o n é diferente de m. Ou seja, ele é zero para qualquer par nm, exceto quando eles são iguais.
Então, vocês veem que com isso, a gente pode escrever esses resultados assim, né? Eu vou copiar e colar essa função aqui. A gente pode, então, escrever que essa integral aqui, ela é simplesmente igual. Deixa eu rearranjar as coisas aqui para ficar mais bonitinho. Vou colocar o meu delta aqui. E aí, então, essa integral aqui, ela é igual a essa integral do seno com seno, e ambas valem delta nm vezes L sobre 2. Tá? Ou eu vou até melhorar um pouco isso daqui, se vocês me permitem. Eu vou fazer assim, para ficar igual o que está nas notas. Eu vou colocar o 2 sobre L aqui e colocar um delta nm aqui. Então, vai ficar assim, ó. Se vocês me permitem, desculpa um pouco aqui a bagunça. Deixa eu só organizar tudo para ficar bonitinho aqui. Pronto. 2 sobre L, delta nm. Pronto, agora fica mais bonitinho. Ou seja, essa mistureba toda aqui, ela vale 0,1. Isso que é bom lembrar, né? Eu coloco essa constante aqui, porque aí toda essa lambança que está aqui do lado esquerdo, ela é binária. Ela é 0 ou 1. O que é legal, né? Ou seja, ou o negócio é 0 ou é 1. Isso daqui tem que lembrar muito vocês, álgebra linear. Né? É que nem quando você tem uma base. Tá? A gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa aula, mas isso é o mesmo espírito. É como se tivesse uma base. Então, essa integral aqui, ela é tipo produto escalar entre esses dois elementos de base aqui. Então, esse produto escalar é 0 ou ele é 1. Tá? E o cruzado é sempre 0, né? A gente pode copiar e colar isso daqui de cima. O cruzado, que é o seno com cosseno, ele é sempre 0. Então, isso daqui é o que a gente chama das relações de ortogonalidade do seno e do cosseno. São essas relações aqui. A gente pode colocar um quadradão grande aqui para ficar mais bonito. Essas daqui são as relações de ortogonalidade do seno e do cosseno. Tá? E, bom, por que isso é útil? Então, agora eu vou refazer uma conta que eu fiz lá no final da última aula. Tá? Então, a ideia é que a gente usa essas relações de ortogonalidade para determinar os coeficientes de Fourier. Então, a coisa funciona mais ou menos assim. Então, determinando a n. Então, eu começo com a minha série de Fourier. Aqui. E aí, o que eu vou fazer agora, eu vou multiplicar dos dois lados por a integral de 0 até L de dx cosseno de 2π mx sobre L vezes tá. Ou seja, eu multiplico pelo cosseno e integro dos dois lados. Gerote. E isso, pessoal, todo mundo está falando do L. Ó, ótima pergunta, essa questão do intervalo. Eu vou falar um monte sobre isso daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, pensa no intervalo como sendo a função é periódica, de 0 até L, tá? E eu estou usando aqui um intervalo que é de 0 até L. Esse intervalo aqui, ele não importa, na verdade, porque eu posso transladar ele. Lembra que a gente tinha discutido na última aula que quando a função é periódica, não importa qual intervalo eu escolho, contanto que seja um intervalo de tamanho L, a ideia aqui é a mesma. Então, eu poderia, por exemplo, pegar essas integrais aqui e mudar, por exemplo, o limite de integração para ser de menos L sobre 2 até L sobre 2. Tá? Ou de L sobre 2, aqui, menos L sobre 2, assim por diante. Tanto faz. Então, mudar esses intervalos de integração aqui não importa. Mas aí vem a pergunta do Luiz, né? Que é período L versus período 2L. Tá? Então, por exemplo, o Jairo, ele usa funções que têm período 2L. Porque ele não gosta de escrever integral de menos L sobre 2 até L sobre 2. Ele prefere escrever uma integral que iria de menos L até L. Mas isso daí não tem como confundir. Ou seja, esse resultado é para período L. Se você quer uma função de período 2L, é só você trocar L por 2L. Então, aqui, isso fica L, isso fica 2L, isso fica 2L, assim por diante. Eu já vou falar mais sobre essa questão do intervalo. A gente vai ver que no cálculo em si
da série de Fourier, isso não vai importar. Ou seja, qualquer intervalo que você usar vai dar certo. Mas eu já vou falar mais sobre isso. Mas, então, a mensagem agora é a escolha do intervalo aqui não importa, porque as funções são periódicas, e para nós a função tem período L, para o de Jairo ela tem período 2L, ok? Bom, então, voltando aqui, a gente vai agora pegar essa série de Fourier, multiplica por cosseno e integra. Então, o lado esquerdo vai ser integral de 0 até L, de f de x. Oi, Ramon. Oi, professor, só para confirmar uma coisa. Você falou que qualquer intervalo serve, não precisa ficar se preocupando com isso, mas é só se o intervalo for do tamanho do período, né? Isso, qualquer intervalo que tenha tamanho L, mas ele Tá, pode ser transladado, isso que eu quis dizer. tá, beleza, obrigado. Beleza? Então, aqui do lado esquerdo, eu vou ficar com essa integral de f de x. Do lado direito, eu vou ficar com a integral só do cosseno, porque tem essa constante aqui que vai embora. Mais, vou colocar aqui embaixo. Aí eu vou ter somatória n indo de 1 até infinito, a n, integral do, então, dx, cosseno 2π mx sobre L, cosseno 2π nx sobre L, mais bn, integral de 0 até L, dx, cosseno 2π mx sobre L, seno 2π nx sobre L. Ok? E aí agora aqui a gente simplesmente olha para essas integrais e usa as relações de ortogonalidade. Essa primeira aqui, ela é essencialmente a integral do cosseno com o cosseno de zero, né? Você pode pensar, a gente tinha feito essa integral, na verdade, explicitamente na aula passada, mas você pode pensar nela como sendo um caso particular dessa daqui, ó. Só que colocando o n igual a zero, né? Então, se eu colocar o n igual a zero, essa integral só vai ser diferente de zero para m igual a zero. Então, supondo aqui, né? Deixa eu ser claro aqui, vou colocar n diferente de zero. Então, isso daqui vai dar igual a zero. Né? Essa integral aqui, por outro lado, é seno com cosseno. Ela sempre é zero. Então, vai sobrar só essa integral aqui de cosseno com cosseno, que vai dar L sobre 2 vezes delta nm. Então, com isso, eu vou ficar que toda essa lambança aqui do lado direito só vai sobrar somatória em n indo de 1 até infinito, a n, L sobre 2, delta nm. Pode, Barreto, boa pergunta. Isso aí vai levar a gente ao que chama de transformada de Fourier. Transformada de Fourier vai ser exatamente isso. A gente vai falar sobre isso mais para frente, daqui a uns meses. Então, olha só, pessoal. Agora, eu fiz essa conta de um jeito um pouquinho diferente na última aula, mas eu queria repetir ela aqui usando esse delta de Kronecker para a gente treinar um pouco como operar com esse tipo de objeto. Tá? Vocês têm que pensar sempre nesse delta de Kronecker como um seletor, tá certo? Ou seja, ele vai selecionar um valor específico da somatória. Então, a somatória aqui é em n. O n está variando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o m é um valor fixo. É o cara que eu multipliquei aqui. Então, m é, sei lá, 30. E aí, esse delta nm ele é um seletor. Ele vai pegar todos os termos da somatória e vai escolher só um, que vai ser aquele onde o n é igual ao m. E, portanto, isso aqui vai dar, então, L sobre 2 a m. E com isso, então, a gente conclui que a AM vai ser 2 sobre L, integral de 0 até L, de dx, f de x, cosseno 2π mx sobre L. Agora, é claro, agora que eu escrevi essa resposta, né, m aqui é só um índice, tá? Então, seja m ou n, tanto faz. Então, é costumeiro a gente escrever um n aqui. Ou seja, a gente volta para o n para ficar na notação que a gente queria. Tá? Então, escreve um n aqui. Então, essa daqui é a expressão para o coeficiente de Fourier a n. Ok? Perguntas?
Obrigado, Márcio. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade, tem um erro ali mesmo. Eu vou até deixar anotado aqui. Peraí, deixa eu só anotar aqui um segundinho. Bem lembrado. E isso, inclusive, pessoal, é uma coisa que eu vou pedir para vocês. Sempre que vocês acharem erros na apostila, pode me mandar, tá? Porque acho que é bom. Esses errinhos, eles confundem muitas vezes. Então, se vocês vão mandando, eu já vou corrigindo. Qualquer erro que vocês forem achando, pode ir falando, beleza? Valeu, valeu, Barreto. Desculpa, valeu, Márcio. Bom, vamos agora fazer a mesma coisa para o BN. Então, para o BN, a gente vai começar de novo da mesma série de Fourier. Então, deixa eu copiar e colar ela aqui. Copiar e colar. Só que agora a gente vai determinar o BN. Tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar agora por seno. Seno de 2π nx sobre L. Então, isso daqui vai dar A0 sobre 2. Seno. Desculpa, M, né? M aqui. M. 2π mx sobre L. Mais a somatória. Aí aqui eu tenho uma integral que é seno de M cosseno de N mais Bn, a integral de seno-seno. Seno de M, seno de N. Ok? E aí aqui, bom, de novo, essa integral aqui é zero. Essa integral aqui é zero. E essa integral aqui é agora L sobre 2 delta NM. E, portanto, de toda essa lambança, a única coisa que sobrevive é Bn L sobre 2 delta NM, ou seja, L sobre 2 Bm. E, então, portanto, Bn vai ser igual a integral de 0 até L de dx f de x seno de 2π nx sobre L. Ok? Desculpa, 2 sobre L. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Não? Ok, então deixa eu resumir aqui. Eu vou fazer um quadradão aqui com as fórmulas, vou copiar e colar as fórmulas mais relevantes. Então, a expansão em série de Fourier é dada por isso, e os coeficientes são dados por, deixa eu ir copiando e colando aqui nossos resultados, tem o AN aqui, que é dado por isso daqui, e tem o BN aqui, que é dado por isso daqui. Ok? Então, essa daqui são as principais expressões da chamada receita, né, do Fourier, ou seja, a receita de bolo para calcular a série de Fourier. E só um comentário, vocês talvez vão ver nas minhas notas lá, e é comum, como eu já tinha mencionado antes, esse intervalo aqui a gente pode transladar. Então, a maior parte dos exemplos que a gente vai considerar, na verdade, eu vou usar menos L sobre 2 até L sobre 2. Tá? Mas isso é só uma questão de conveniência. A gente vai entender logo por que colocar um intervalo simétrico assim é conveniente. Tem um motivo para isso, a gente vai ver. Matheus, para exprimir uma função f por uma série de Fourier, a ideia é a série convergir pontualmente. A gente, na verdade, vai ver que ela converge uniformemente, Matheus. É mais forte do que pontualmente. A multiplicação, André, você diz essa multiplicação aqui, eu não diria que é por conveniência,
ou seja, esse é, digamos, é o truque para você determinar os coeficientes. Se eu tivesse feito esse truque multiplicado por uma outra função aqui nada a ver, o resultado que ia sair não ia ser os coeficientes limpinhos. Se eu tivesse, né, ou seja, eu pego aqui, aí eu multiplico por uma função doida, sei lá, tangente, integro, o que eu vou obter vai ser uma lambança desse lado. Eu não ia obter essa coisa limpinha, onde de todos os termos morre tudo e sobra só esse. Então, não é bem conveniência, é porque você tem que multiplicar pelo cosseno, porque essa vai ser a expressão dos coeficientes. Essa série é única, ou seja, só existe uma única série de Fourier que vai produzir esses coeficientes aqui, eles são únicos. A gente vai falar mais sobre isso depois. É isso, o Matheus e Alberto, deixa eu ver aqui. Então, Matheus, a gente vai ver convergência uniforme e a série de Fourier vai valer para funções descontínuas também. A gente vai falar sobre isso daqui umas 2 aulas, ok? Bom, ok. Então, antes da gente fazer alguns exemplos, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre a escolha do intervalo. Escolha do intervalo. Então, eu queria fazer a seguinte conta, olha só. Oi, Leandro, desculpa, a série de funções não será de funções contínuas? Não, as funções aqui não precisam ser contínuas, ou seja, a gente vai conseguir descrever funções descontínuas, a gente vai ver exemplos ainda dessa aula, que são descritos por série de Fourier. São finitas, né? São funções finitas, mas descontínuas. Na verdade, para esse Fourier Business aqui, descontinuidades são bastante comuns, a gente vai ver alguns exemplos. Então, olha só, suponha que f seja uma função periódica, com período L. E vamos definir uma nova função g de x como sendo a f de gama x. Ou seja, eu estou pegando a função f, eu estou reescalando o argumento. Alberto, beleza? É isso aí. André, a descontinuidade também é periódica. A gente vai ver exemplos, prometo. Então, olha só, pessoal. Antes só da gente ver esses exemplos, vamos focar aqui. Ó. Eu quero discutir um pouco a questão do intervalo. Então, suponha que você tem uma função f que tem período L. Aí agora define uma outra função g, que ela é a mesma função f, só que você estica a função por um fator gama, onde gama é uma constante. Onde gama é uma constante. Então, olha só. Essa função g, ela vai ser periódica, mas com outro período. Será periódica, mas com período diferente, mas com período L til, que é, na verdade, L sobre gama. Vamos checar isso daqui, ó, né? Então, check. G de x mais L sobre gama vai ser f de gama x mais gama L sobre gama, que vai ser f de gama x, porque f é periódica, então se eu translado de L, eu obtenho a mesma coisa, que vai ser igual a g de x. Gama, Luana. Deixa eu colocar aqui. Boa. Maravilha. Então, vocês veem que isso aqui seria a ideia de você esticar o intervalo. Se você tem uma função definida no intervalo, sei lá, de período 2, se você multiplica ela por um fator 10, o período passa a ser agora 0,2. Né? Ou seja, quando eu faço isso, eu estou esticando o intervalo dessa função. Agora, vamos fazer o seguinte. Seja AN, BN, os coeficientes de Fourier de f. De f de x. Então, suponha que você foi lá e você determinou os coeficientes. São exatamente esses caras aqui, ó. Você calculou exatamente isso daqui. Agora, vamos definir os coeficientes de Fourier da função g. Então, seja
AN til BN til os coeficientes de Fourier de G de X. Então, por definição, eu tenho assim, ó, AN til é 2 sobre L til, integral de menos L til sobre 2 até L til sobre 2, G de X, cosseno 2π nx sobre L til. Onde L til aqui, né, é esse cara aqui, é o período da função G. Então, substituindo todo mundo agora, o que eu vou ter? Eu vou substituir tanto G como sendo G de X como sendo f de gama x, quanto L til como sendo L sobre gama. Eu vou ficar 2 gama sobre L, integral de menos L sobre 2 gama, até L sobre 2 gama, f de gama x, cosseno de 2π nx gama sobre L dx. E agora, o que eu faço é o seguinte, eu vou fazer uma mudança de variáveis para y igual a gama x. Os limites de integração, então, mais ou menos L sobre 2 gama, eles vão agora ser mais ou menos L sobre 2. Tá? E, além disso, eu tenho também que dy igual a gama dx. Então, essa expressão aqui vai ficar assim, ó, 2 sobre L. Esse gama aqui, né, ele combina com esse dx para virar um dy. Integral de menos L sobre 2 até L sobre 2. F de y, cosseno de 2π n y sobre L dy. Uai, mas isso daqui é exatamente o coeficiente de Fourier da função f. Né? Então, vocês veem que esticar o intervalo não muda a série de Fourier. Né? Ou seja, a série de Fourier... desculpa, melhor. Deixa eu ser preciso, eu falei uma bobagem aqui. Os coeficientes de Fourier não dependem do período L. Ou seja, qualquer período que eu usar vai dar o mesmo coeficiente de Fourier. A série em si depende, né? Ela depende porque o L aparece aqui também. Mas o cálculo dos coeficientes não depende da escolha de período. Então, por exemplo, a gente pode escolher um período conveniente. Um período conveniente é L igual a 2π. Porque quando você calcula L igual a 2π, esses fatores aqui, ó, eles simplificam. Então, para L igual a 2π, eu fico com AN igual a 1 sobre π, integral de menos π até π, dx, f de x, cosseno de nx, e bn como sendo 1 sobre π, integral de menos π até π, dx, f de x, seno de nx. Então, vocês veem que na pior das hipóteses... Senhor Galaxy, você está com o microfone aí? Isso, Ramon, eu já vou deixar bem claro o que isso significa. Já vou deixar bem claro, mas não importa. Então, a ideia é que... Se eu ativasse, eu não quero falar. Tá difícil. Vamos lá. Olha só. Então, a ideia é que se o período L ele vale 2π, eu simplifico as expressões. Você vê que, no fundo, esses fatores aqui é meio destrambelhado ficar escrevendo isso, né? Ainda bem, porque se eu tivesse que continuar escrevendo esse 2π ny sobre L até o final do semestre, eu ia ficar doido aqui. Então, a gente escolhe o período L 2π, porque aí fica um cosseno bonitinho aqui.
né? Sendo bonitinho, né? Então, os coeficientes são dados por isso daqui, e a função f de x, nesse caso, ela agora vai ser a0 sobre 2, mais somatória n indo de 1 até infinito, de an cosseno de nx, mais bn seno de nx. Né? Então, fica bonitinho. Aí, agora, respondendo a pergunta do Ramon, mas e se f de x, e se f de x tem período L diferente de 2π? Né? Então, o que você pode fazer é o seguinte, você pode ajustar o período do f. Você constrói uma função g de x igual a f de gama x, tal que g de x tenha período 2π. Né? E aí você calcula, deixa eu corrigir aqui, colocar isso aqui embaixo, deixa eu fazer assim, colocar aqui. Então você constrói uma função que tenha período 2π, e agora você calcula a NBN para g de x. E aí, a função f de x, no final, vai ser a0 sobre 2, mais somatória n indo de 1 até infinito, a n cosseno de 2π nx sobre L, mais bn seno de 2π nx sobre L. A função f de x, ela continua sendo de período L, né? Período L. Mas o cálculo dos coeficientes de Fourier não mudou, entendeu? Essa é a ideia, ou seja, esse cálculo dos coeficientes é o mesmo para o f e para o g. Então, eu uso o g, que é mais simples. E agora, quando eu escrevo de volta para a função f, aí os coeficientes ficam iguais e eu só ajusto o período aqui. Oi, Pamela. Então, eu não sei se eu respondi já a sua pergunta diretamente, Pamela, mas a ideia, então, é que os coeficientes não mudam se você muda o período. O que muda é só esses termos aqui. Então, Barreto, não é a integral de f de x sobre qualquer período, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui não é qualquer intervalo de tamanho L. Isso não é verdade. Se você pegar uma função de período L e integrar de 0 até, sei lá, L sobre 2, eu vou obter uma coisa diferente. Eu estou falando aqui de esticar o intervalo, né? É essa ideia de você fazer uma função que vai ser também, tipo, vai ser a versão de f, só que esticada para ter diferentes períodos. Isso que não muda, né? Ou seja, se eu estico a função, os coeficientes de Fourier não mudam. Isso é verdade, Barreto. Integrar, transladar o intervalo não muda. Então, Pamela, boa. E o que acontece se eu colocar uma constante? Se eu colocar uma constante faz diferença. Acho que isso, inclusive, é um problema da lista. Aí tem que estar lá para vocês resolverem. Ou seja, esticar o intervalo é uma coisa. Transladar de uma constante é outra. Né? Então, multiplicar por isso daqui não muda os coeficientes de Fourier, mas transladar por uma constante que nem você escreveu aí faz diferença. Oi, Matheus. Oi, professor. Diga. Tipo, se você faz essa mudança, tipo, se associa o f de x a um f de gama de x, isso é uma transformação linear, certo? É uma transformação linear? No espaço de funções. É mesmo? Para mim é meio óbvio que é mesmo, né? Ou seja, para uma transformação linear seria uma combinação linear de funções, né? Não, eu tô falando, tipo assim, define t de f igual f de gama, sabe? F de gama de x. Uhum. Se você fizer um t de f mais lambda g, isso vai dar f mais lambda g de gama de x, né? E aí você só combina, aí dá pra ver com a transformação linear, certo? Tudo bem, eu acho que entendi o que você está dizendo. Beleza, desculpa. Ok. Aí tipo assim,
é uma transformação linear, só que quando você faz a transformação, os coeficientes não mudam, né? Uhum. Só que quem muda vão ser as funções, né? Cosseno e seno. Porque muda Isso. Então é tipo como se fosse uma mudança de base, essa transformação? Isso, não, bem notado, Matheus, exatamente, né? Ou seja, eu só estou fazendo uma mudança de base, é como se fosse uma rotação dos elementos de base. Esses caras aqui, eles realmente funcionam como uma base para funções periódicas, né? Então, que nem a gente tem uma base de para um espaço vetorial de uma certa dimensão, a gente pode definir uma base para o espaço de funções periódicas de um período L. E eu estou essencialmente fazendo uma mudança de base, exatamente. Legal, obrigado. Beleza. Mais perguntas, pessoal? Oi, Ramon, diga. Então, eu não inscrevi porque acho que ia correr o risco de dar confusão da nomenclatura. Na hora de fazer o cálculo do ANBN para g de x, você vai fazer de menos L até mais L, ou sei lá, de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, usando o L, que é o período de G ou de F. No Como faz caso de diferença? X, ou seja, se eu escolher... Eu acho que isso daqui vai ficar bem claro quando eu fizer os exemplos em seguida. Tá. Eu Beleza. acho que vamos fazer assim, Ramon. Eu vou fazer o próximo exemplo agora, essencialmente. Se eu não responder sua dúvida em 5 minutos, você pergunta de novo, que tal? Não, beleza. Ok, valeu. Valeu. Oi, Luana. Os coeficientes de Fourier, eles, digamos assim, eles determinam a função. Então, na verdade, você pode... ou seja, dada uma função, ela tem um conjunto de coeficientes de Fourier que é único para aquela função. Vamos falar mais sobre isso, Gerotti. A questão de paridade é importante. A gente já vai falar bastante sobre isso daí. Bem notado. Então, pessoal, vamos fazer alguns exemplos. Só antes disso, eu queria fazer um breve comentário, porque eu não resisto, tá? Eu queria só notar o seguinte. Prometo que é o último comentário, depois a gente vai fazer exemplos e aí vai esclarecer tudo. Vamos só olhar para essa função aqui, essa série de Fourier genérica, uma última vez aqui, do ponto de vista formal. É comum a gente definir um certo conjunto de números. Então, isso daqui é um comentário aleatório. Aleatório. Né? A gente vai definir um conjunto de números Kn, que eu vou chamar 2πn sobre L. Né? Onde o n é igual a 1, 2, 3, tá. De tal forma que eu posso escrever a minha série de Fourier como sendo somatória, n indo de 1 até infinito, a n cosseno knx mais bn seno de knx. Então, isso aqui você pode pensar nesse kn como sendo só uma notação compacta. A gente não vai falar muito sobre isso, a gente não vai usar muito isso daqui nos exemplos simples que a gente vai fazer. A gente vai usar isso principalmente nas aplicações que vão vir daqui a 1 ou 2 semanas. Mas eu só queria introduzir aqui uma ideia, digamos assim, da interpretação física desses Kn. Né? Então, vocês veem que esse Kn ele é proporcional ao n. Então, quando esse número ele é grande, ele está relacionado com oscilações rápidas. A gente tinha visto alguns gráficos dessas funções, né, cosseno de 2πnx sobre L, na última aula. Quando o n é grande, essa função ela oscila muito rápido. Então, n pequeno é uma oscilação lenta. E n grande é uma oscilação muito rápida no intervalo. Então, de uma certa forma, esses caras aqui eles estão relacionados com uma espécie de... Não é bem velocidade, rapidez, sei lá. A rapidez dessas oscilações e assim por diante. Né? Só que em física a gente gosta de ser estiloso. Né? Então, a gente chama isso daqui, na verdade, de momento. A gente fala que esses Kn, eles são os momentos, os diferentes momentos da função. Né? Não é um momento lá de mecânica clássica, mas vai ser um momento de física quântica. Então, quando a gente vê aplicações disso daqui para mecânica quântica, a gente vai ver que o momento linear ele vai aparecer como esse cara, o que é muito, muito legal. Assim. Ou seja, esses caras vão ter uma interpretação de momento de uma certa onda se propagando. Então, assim, só para, digamos assim, introduzir esse jargão, porque é uma coisa que vai ser importante para as aplicações físicas, eu queria deixar aqui essa palavra, ou seja,
a gente pode pensar nesse Kn, ou na verdade a gente pode pensar nesse N de uma certa forma, porque Kn é quase o N, só tem uma constante aqui na frente. Então, a gente pode pensar nesses caras como momento. Exatamente, Arthur, tem a ver com a quantização do momento. Quando o momento fica quantizado na mecânica quântica, vão aparecer esses caras aqui. E isso aqui a gente vai ver daqui umas 3 semanas, eu acho, mas vai ser é uma aplicação bem legal do série de Fourier. Ok, pessoal? Então, vamos lá, exemplos. Professor, Exemplo. Oi? antes de explicar os exemplos, você pode explicar de novo por que quando você vai integrar o f de x, você multiplica ele por uma função trigonométrica? Então, porque eu quero fazer isso para obter esses coeficientes, ou seja, isso daqui, por causa daquelas relações de ortogonalidade, isso daqui digamos assim, a receita para você obter esses coeficientes da série de Fourier. Se eu tivesse multiplicado ele por uma outra função, eu não obteria esses AN e esses BN, né? Mas se eu multiplico exatamente por essas funções aqui, eu vou obter, morre tudo, né? Que foi no fundo essa conta que a gente fez aqui, onde ia morrendo todo mundo, e no final só sobrava o coeficiente em questão. Então eu estou multiplicando ele porque o que eu quero fazer é encontrar os coeficientes de Fourier. Certo, obrigado. Ok. Pessoal, então vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo. 1. É o que a gente chama da onda quadrada. Onda quadrada. Então, a onda quadrada é mais ou menos a seguinte. Então, a gente começa definindo a função sinal. Então, eu vou começar colocando aqui a função sinal. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar. Vou colocar aqui do lado. Função sinal. Função sinal. Função sinal ela é definida assim, ó. F de x, ela é 1 se x é maior que 0, e ela é menos 1 se x é menor que 0. Tá? Então, a função sinal ela tem a seguinte cara. X, f de x, ela é aqui, ela é 1, e aqui ela é menos 1. Tá? O valor dela em 0 não é relevante, mas se você quiser definir, você pode falar que em 0 ela vale 0, tá? Mas isso quase nunca é importante. Então, ou seja, a função sinal ela é o sinal do número, né? Ela é 1 se o número é positivo, ela é menos 1 se o número é negativo. Essa função, é claro que ela não é periódica, né? Ou seja, não é periódica. Não é periódica. Mas a gente pode deixar ela periódica se a gente introduzir uma ideia de... ou seja, eu não sei como é que fala isso em português. Em inglês a gente fala que isso é piecewise periodic. Piecewise periodic. Sei lá como é que ficaria em português. Periódica por pedaços, talvez. Sei lá. Falar por pedaços por partes, sei lá. No Gyro ele usa por pedaços mesmo. Por pedaços, é boa. Por partes. Por partes é mais legal. Sei lá. Por qualquer coisa. Então, a ideia é que a gente pega essa função e a gente agora copia e cola ela ao longo dos diferentes intervalos. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu fazer um gráfico melhorzinho aqui. Eu tenho aqui. Aí, eu vou colocar aqui uns numerinhos. Então, vou colocar aqui L sobre 2, 3L sobre 2, menos L sobre 2, menos 3L sobre 2. Então, eu coloco a minha função aqui e aqui. Né? Aí, agora eu repito ela. Então, daqui eu venho, repito aqui, repito aqui. E assim por diante. Então, eu vou repetindo a minha função, certo? Até virar uma ondinha quadrada aqui. Era para ser simétrica, né? Esse daqui claramente está muito maior que esse,
Mas aí vocês me desculpem minhas habilidades limitadas de desenho, né? Opa, é verdade, Ramon. Boa, verdade. Aqui é L, né? Comi bola. Isso, não é 3L sobre 2. 3L sobre 2 vai ser o período total. O que eu quis dizer é que aqui é L, né? E aí, em L, aqui ela pula. Obrigado, confundi. Isso, valeu. Isso. Beleza. Tudo bem, pessoal? E aí daqui, então, de novo, ela vai pular e vai vir para cá e assim por diante. Né? Ou seja, você faz o que a gente chama de uma onda quadrada. Ela é um sinal, né? Isso daqui, Fourier tem assim... É fácil pensar em Fourier quando você pensa em sinais elétricos, um osciloscópio na sua frente, né? Então, você tem uma onda quadrada aqui, que fica subindo e descendo. Né? Muito bem. Então, como é que a gente vai calcular os coeficientes de Fourier aqui? A gente pode simplesmente ajustar o período da função para, em vez de ter período L, ter período 2π. Então, a gente pode calcular a n como sendo 1 sobre π, integral de menos π até π, de f de x, cosseno de nx. E, ou seja, a gente ajusta... Vocês viram o que eu fiz aqui? Tipo assim, eu já dei um migué e já ajustei o período para ser em vez de ser L, ser 2π. Né? E aí, isso daqui fica fácil. A função ela é negativa e vale menos 1, de menos π até 0, cosseno de nx. E ela é positiva e vale 1 até aqui. Né? Ou seja, eu não preciso meio que escrever, g de x é gama, tá. Eu simplesmente falo, não, o coeficiente de Fourier tanto faz o período. Então, eu pego aqui, eu coloco o meu período de menos π até π e não vai fazer diferença nenhuma. E aí eu deixo para vocês como exercício. Tentem refazer essa conta aqui, ou seja, refaçam essa conta usando o período L. Né? Ou seja, supondo que o período é L genérico, vocês vão ver que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Isso vai ajudar a esclarecer por que ele é o mesmo. Tá? Então, a escolha do período tanto faz. É muito mais fácil usar 2π até π. Então, olha só. Agora a gente termina a conta. A gente consegue terminar, ou seja, a integral do cosseno é seno de nx sobre n, indo de menos π até 0. E aqui, de novo, seno de nx sobre n, indo de 0 até π. Mas tudo isso daqui vai dar 0, né? Porque seno de 0 é igual a seno de π, que é igual a 0. Então, esse coeficiente aqui dá 0. Ou seja, o AN é igual a 0. Então, isso aqui é que nem, acho que quem que tinha mencionado aqui, o Gerotti, né? Nesse caso, aqui o AN é 0, porque essa função ela é uma função ímpar. Eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Essa coisa de paridade de funções, ela é muito importante. A gente vai explicar isso em bastante detalhe. Mas você vê que nesse caso, os coeficientes AN são todos identicamente nulos. Então, só sobra para a gente o BN. Então, no caso do BN, a gente faz a mesma coisa agora. Seno de nx. Então, isso daqui vai dar menos 1 sobre π, de menos π até 0 do seno, mais 1 sobre π, integral de 0 até π, seno de nx dx. E isso daqui vai dar, então, menos 1 sobre π. Agora, a integral do seno, ela é mais cosseno, de menos π até 0. E agora aqui, menos 1 sobre π, cosseno de nx, de 0 até π. Então, o que vai dar? Opa, tem um n aqui. N. Então, o que vai dar isso daqui? Oi, Luísa, deixa eu só terminar a conta aqui para não perder o raciocínio, depois eu volto e explico melhor como fazer isso daí, tá? Me dá só um minutinho. Eu prometo que eu explico novamente. Então, só para não perder o raciocínio aqui, o que vai dar? Vai dar 1 sobre nπ. Aí aqui fica cosseno de 0, que é 1, menos cosseno de nπ. Era, na verdade, menos nπ, né? Mas cosseno de menos x é cosseno de x. Menos 1 sobre π, cosseno de nπ, menos 1.
E aí vocês veem que agora as coisas não cancelam, né? Esse termo aqui, na verdade, ele vai ser igual a esse. E o que eu vou obter é 2 sobre nπ, 1 menos cosseno de nπ. Isso daqui a gente pode escrever de um jeito um pouquinho melhor. Se a gente notar que cosseno de nπ, ele vai ser, se o n for par, né? Se o n é par, eu vou ter tipo cosseno de 0, cosseno de 2π, cosseno de 4π, assim por diante. Faltou um n no segundo denominador. Boa, valeu. Isso aí. Então, se o cosseno é par, isso daqui vai ser sempre 1. E se o cosseno é ímpar, isso daqui vai ser sempre menos 1. Portanto, a gente tem a seguinte configuração. Esse número aqui, 1 menos cosseno de nπ, ele vai ser, se o n for par, eu vou ter sempre 1 menos 1, então ele sempre vai ser 0, vai dar 1 menos 1. Só que se o n for ímpar, ele sempre vai valer 2. Né? Tudo bem? A gente pode escrever isso também, só por completeza, a gente pode escrever isso aqui como sendo menos 1 elevado a n. Tá? É mais conveniente, em vez de ficar escrevendo assim, escrever menos 1 elevado a n. Mas o importante é que esse coeficiente aqui, ele ou é 0 ou ele é 2. Então, portanto, esse bn ele vai ser 4 sobre nπ, quando n for 1, 3, 5, 7, etc. E 0, caso contrário. Ok. Então, essa é essencialmente a conta, ou seja, esse é, digamos assim, é o procedimento para calcular esse coeficiente de Fourier. Então, agora deixa eu ver dúvidas aqui. Isso, então, acho que a Vitória está perguntando sobre como fazer ela piecewise periodic e periódica por partes, e a Luísa também. Então, Vitória, você tem razão, ou seja, eu posso pensar que o f de x é uma função que não é periódica, mas quando eu calculo a série de Fourier, ela meio que se torna periódica, ou seja, a série de Fourier é periódica, mesmo que a função não seja. E aí, Luísa, deixa eu tentar explicar de novo como é que a gente faz uma função ser periódica por partes. Então, deixa eu só fazer isso aqui como... você entendeu? Ok. Beleza. Tudo bem. Eu vou mostrar uns exemplos aqui no matemática. Acho que com matemática, sem as minhas restrições artísticas, vai dar para entender melhor também. Mas então é isso. Ou seja, a série de Fourier da onda quadrada, ela é uma série que não tem os coeficientes AN, nenhum deles, só tem os coeficientes BN para N ímpar, 1, 3, 5, 7. Então, a série de Fourier da onda quadrada vai ser uma coisa mais ou menos assim. Somatória, n indo de 1, 3, 5, de 4 sobre nπ, seno de 2π nx sobre L. Vocês veem que agora eu até recoloquei o L aqui, tá vendo? Ou seja, agora eu não preciso mais assumir que o período é π, 2π, etc. Eu posso colocar o L aqui. Então, só para ter uma ideia, isso daqui vai ser alguma coisa do tipo 4 sobre π aqui na frente. Aí eu vou ter, por exemplo, quando n igual a 1, eu vou ter seno de 2π x sobre L. Depois, quando n igual a 3, eu vou ter 1/3 do seno de 3, então fica 6π x sobre L, mais 1/5 do seno de 10π x sobre L, mais assim por diante. Inclusive, eu estou vendo que tem um erro nas minhas notas, depois eu vou corrigir. Tá? Deixa eu até anotar aqui rapidinho. Isso, Alberto, perfeito. Aí eu ia falar já sobre isso. Então, às vezes a gente gosta de, em vez de ficar escrevendo essa soma assim, 1, 3, 5, que enche um pouco o saco, a gente pode definir uma nova variável, n, como sendo, por exemplo, 2k menos 1, ou 2k mais 1, tanto faz. De tal forma que n igual a 1, 3, 5, etc., fica traduzido em k igual a 1, 2, 3, etc.
E aí, com isso, eu também posso escrever essa série como sendo somatória, k indo de 1 até infinito, de 4 sobre 2k menos 1 π, seno de 2π, 2k menos 1x sobre L. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá claro? Eu vou agora mudar para matemática, vou mostrar alguns exemplos de como plotar esse tipo de coisa, do que representa essa série, para a gente visualizar isso um pouco melhor. Mas está claro, a conta, ou seja, eu tenho uma função, eu construo uma função, nesse caso uma onda quadrada, e aí eu decomponho essa função em série de Fourier. Então eu encontro esses coeficientes de Fourier aqui, tá? E com eles eu contenho agora uma expansão em série trigonométrica da minha função f de x. Boa, Gerote. O A0, ele é zero, porque o A0 ele, também é dado por essa fórmula aqui com n igual a zero. Mas você tem razão, Gerote, que eu devia ser um pouco mais cuidadoso e fazer essa conta aqui também colocando o n igual a zero. Que lembra que o A0 ele é meio bugado, tem que colocar o n igual a zero antes. Mas nesse caso, de fato, ele vai ser zero por uma questão de paridade, porque o A0 ele é essencialmente a média da função, né? Deixa eu até mencionar isso um pouco melhor. O A0, lembra que ele é 2 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, de f de x dx. Ele é igual à média da função. Média da função, que é, portanto, igual a zero, né? Porque a função é uma média nesse período aqui. Então, aqui ela tem uma área negativa, aqui ela tem uma área positiva. Oi, Júlia. Tá. Então, faz o seguinte, Júlia. Eu vou mudar para o matemática agora. Aí, acho que no matemática vai ficar um pouco mais claro. Que tal? Então, só antes de eu mudar, para a gente não perder aqui as contas, alguém tem mais alguma dúvida sobre os cálculos aqui e assim por diante? Não? Beleza. Oi, Matheus, diga. É mais ou menos uma viagem. Tipo assim, eu já ouvi falar, uns professores meus, que eu não tive quântica ainda, mas eles falaram que, tipo assim, quando você confina um sistema quântico, ele discretiza, né? Isso tem a ver com a série de Fourier, sabe? Tipo, a série de Fourier vale para funções de período L, né? E aí é como se tivesse uma caixa de comprimento L. E aí, tipo assim, nesse caso, a série ela é discreta, né? Porque é uma série. E aí você é meio que seria a representação dessa discretização, Isso. enquanto que no contínuo, quando você tem tipo a reta inteira real, você tem que usar a transformada, que é algo contínuo. Isso, perfeito, é isso mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu tinha comentado sobre essa interpretação, quer ver onde é que está? Aqui desse Kn como momento, né? Então, a ideia é que você pode pensar, a gente vai ver que, imagina que esse L aqui é o tamanho da caixa, né? Se esse L aqui é muito grande, esses caras aqui eles vão variar de passos muito pequenininhos, eles vão ser assim, ou seja, o delta K, né, a diferença entre dois momentos é muito pequenininho, então você pode tratar isso como um contínuo, que aí seria um sistema clássico. Por outro lado, se esse L aqui ele é pequeno, o delta K aqui passa a ser grande, e aí a discretização do momento passa a ser importante. A gente vai ver isso em algum detalhe daqui a pouco, daqui a algumas semanas. Legal, obrigado, professor. Ok, vou mudar então pro matemática, ok? Então, deixa eu dar um stop aqui e compartilhar agora essa tela aqui do matemática que vocês devem estar vendo. Então, bom, vamos começar discutindo um pouco como é que plota essas coisas. Isso até funciona como uma espécie de semi-introdução à matemática. Então, a função sinal é sin x. Então, plot sin x, x, sei lá, de menos 3 a 3. Aí, você vai ver que esse resultado é meio frustrante, né?
ou seja, você não consegue ver nada. Mas a gente não está conseguindo ver nada porque o matemática ele está plotando aqui, ó, uma função que é 1 aqui, mas mal dá para ver. Então, se você quiser ver isso melhor, você coloca exclusions none. E aí essa função exclusions none, ela plota agora a função. E a gente pode colocar também, sei lá, plot range, menos 0.01, 1.02, alguma coisa assim. Espera aí. Deixa eu só... alguma coisa assim. Então, agora dá para ver a função aí, né? Alguma coisa assim. Certo? Então, agora vocês conseguem ver a função, provavelmente. Isso, Alberto, eu vou disponibilizar tudo. Tudo que eu estou escrevendo aqui vai ficar no site assim que terminar a aula, ok? Então, esse daqui seria a função sinal. Tá vendo? Ela é 1 aqui, ela é menos 1 aqui. Agora, como é que a gente pode fazer ela para ser piecewise periodic? Essencialmente, o que a gente quer fazer, a gente quer copiar e colar essa função ao longo de vários intervalos. No caso do matemático, o jeito de fazer isso é usando a função módulo. E então, você tem que fazer assim, módulo, por exemplo, se você quiser período 2π, é 2π, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 2π menos π. Isso daqui é meio chato, tá, pessoal? Eu peço desculpa, é uma coisa meio técnica. Você tem que colocar a função módulo. Função módulo ela é função módulo de qualquer linguagem de programação, mas meio que transladada no intervalo certo. Então, é módulo 2π com offset menos π. E aí, se você fizer isso daí, você vai obter agora uma função periódica. Ou seja, tá vendo? Aquela função original que estava aqui, ela é essa daqui. Ela começa aqui e sobe aqui. Só que agora eu estou repetindo essa função várias vezes. Não, divisão módulo, né? Não é módulo, desculpa, Pedro, não é módulo no sentido do módulo do negócio. É a função mod, né? Sabe, de divisão módulo alguma coisa. Desculpa. Então, esse daqui seria, digamos assim, a receita para você construir uma função periódica. Você pode usar esse truquezinho aqui para construir qualquer função. Por exemplo, eu posso fazer assim, plot mod x 2π menos π ao quadrado. Então, isso aqui ele vai plotar a função x ao quadrado, só que agora módulo 2π, tá vendo? Então, ela vai vir aqui e vai ser periódica de módulo 2π. Isso, exatamente, Matheus. Se a gente abrir o help da função mod, isso daqui a periodicidade, isso daqui é o transladado. Se eu não colocar esse cara aqui, ele vai transladar agora a função. Ou seja, agora essa função ela está periódica, mas não com shift no zero, mas com shift deslocado para o meio do intervalo. Ok, pessoal? Qualquer função, então, que você quiser colocar, você sempre troca o x por esse mod e vai dar certo. Sei lá, se você quiser colocar uma função doida aqui, sei lá. 1 sobre x, sei lá. 1 sobre x. Então, ele vai botar uma função, tá vendo? Ela fica sempre periódica com esse intervalo aqui. Posso sim, Barreto. Tá melhor assim? Boa, Matheus, não dá a mesma coisa, não. Você tem que, ou seja, o módulo vem primeiro. Se eu colocar um módulo aqui, vai dar uma coisa muito doida. Oi, Júlia. Então, a ideia é que você tem uma função, tipo essa daqui, e aí, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ou seja, você tem uma função que nem essa daqui, período, sei lá, menos π a π, né? Por exemplo, assim. Então, essa função aqui, ela está definida no período de menos π a π, essa daqui. Aí, a ideia é que esse cara vem aqui, sobe, a hora que ele chega aqui, eu volto para trás, é meio que eu dou um loop, sabe? Ou seja, quando o x passar do π, eu peço para ele, na verdade, voltar de 2π. Né? Então, ele vai, aí ele dá um loop, aí ele vai e ele dá um loop. Essa é a ideia de periodicidade por partes, né? Ou seja, quando a função chega, então, por exemplo, aqui, né? A função vem aqui, sobe, chega aqui. A hora que ela chegou aqui, ele volta para o que estava aqui. A mesma coisa aqui, por exemplo, a função x ao quadrado, né? Então, voltando aqui, x ao quadrado,
eu estou aqui, aí eu comecei aqui, por exemplo. Aí eu desculpa, comecei aqui. Aí eu venho aqui, cheguei aqui, e agora daqui ele volta para cá. E aí começa a descer assim por diante. Exatamente. Você tem que colocar o π para dizer que você está começando em menos π. Então ele começa em menos π, chega até 2π e vai. Vamos ver um outro exemplo. A função só linear, sem o quadrado, né? Então essa função aqui, eu comecei em menos π, subi, cheguei aqui, aí daqui em diante ela vai voltar para o que ela estava aqui antes, por isso que ela cai. Ela cai porque esse daqui é o mesmo que esse daqui, e assim por diante. E aí com isso você vai fazendo esse negócio de periodicidade por partes. Setinha para a direita, se você colocar menos e o mais e um espaço, ele coloca automático, Ramon. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode também usar agora o matemática para calcular a série de Fourier. Então, por exemplo, nesse caso, a gente só tem a série de Fourier do seno, né? Então, a gente pode fazer um Fourier Sine Coefficient da função sin x, x, n. Ele vai dar exatamente o que a gente tinha lá. Isso aqui é exatamente a fórmula que a gente escreveu nas notas agora há pouco, só que lá a gente tinha escrito cosseno, né? Tava 1 menos cosseno de nπ, ele já substituiu. Então, vocês veem, o matemática ele é muito útil para esse tipo de coisa, porque você vai fazer um monte de integral, que vai ter um monte de fator de n, tem menos 1, e você pode errar o sinal. E se você errar um sinal aqui, faz toda a diferença, porque se você colocou um menos que não tinha que estar lá, vai estar tudo errado. E aí você pode agora usar a matemática para conferir a sua resposta, ou seja, você pluga aqui e ele vai te dar a resposta. E aí você vê se faz sentido. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Agora vamos testar. E ó, isso daqui é a maior dica de sucesso. Você calculou uma série de Fourier, você testa graficamente. É a melhor forma de saber se você não errou. Então, como é que a gente testa? Vamos testar para a função que a gente calculou. Eu tenho aqui essa função sinal. Então, eu vou pegar esse plot aqui. Né? Júlia, como assim para colocar coisa de matemática? Eu acho que você pode mandar junto o notebook ou imprimir o notebook, alguma coisa assim. Pedro, obrigado. Desculpa, acho que eu não fui muito claro. Esse x aqui é a variável, né? Ou seja, aqui é a função, mas essa função, o matemática não sabe que x é uma variável. Para ele, x poderia ser uma constante. Suponha que eu quisesse fazer, sei lá, a série de alfa seno de x, mas a função aqui, o argumento da função é x, né? Não alfa, alfa é uma constante. Então, esse x aqui é para dizer que o argumento da função é x. Barreto, isso daí também dá para fazer isso daí. Ou seja, você pode copiar e colar snippets do matemática no LaTeX, tem bibliotecas para isso. Matheus, como é que exporta um gráfico? O jeito mais tosco é você clica nele, aí você vai em File e Save Selection As. E aí ele salva a seleção como um PDF. Ou se você quiser, você pode dar um export, então você coloca, sei lá, export, aí você tem que colocar aqui o file path, e depois o plot. Você pode, sei lá, dar um nome para esse plot, meu plot. E aí aqui meu plot, sei lá. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Paulo, então, deixa eu explicar melhor. O que significa isso daqui? Esse daqui é o período e esse daqui é o que a gente chama do offset, é a partir de onde você começa a contar. Então, a ideia é que aqui eu estou plotando a função x², né, que seria uma parábola, que começa a partir daqui e vai vindo até aqui e se repete com o período 2π. Então, se eu mudar isso daqui, por exemplo, se eu colocar, sei lá, menos 2,5, sei lá, ele vai começar em menos 2,5 e vai andar de período 2π. Então, isso daqui é sempre o período. Isso daqui é onde eu começo a contar a função. Então, aqui, eu comecei em menos 2,5.
Ele veio. Quando ele andou de 2π, ele volta para o que ele tinha antes. Tá? Bom, então olha só, pessoal. Aqui está a nossa função do mod. E agora a gente tem que comparar isso daí com a série de Fourier. A melhor forma de fazer isso é a seguinte, ó. Você faz assim, você pode colocar um plot com duas funções. Então, você coloca umas chaves aqui, e agora eu vou colocar duas funções aqui. Então, eu vou plotar essa daqui, e eu vou plotar uma outra que é uma soma da minha série de Fourier. 4 sobre nπ, seno de nx, que eu estou usando o período 2π, n indo de 1 até um certo valor, sei lá, 20, em passos de 2. Essa função aqui, deixa eu até copiar e colar ela aqui, ela vai fazer literalmente a soma. Então, é a soma desses caras aqui, e aí essa notação aqui significa n indo de 1 até 20 em passos de 2. Então, esse em passos de 2 é para colocar o negócio o n igual a 1, 3, 5, assim por diante. Oi, Luana. Por que ele está fora do mod? Então, porque na verdade, eu não quero, o mod, o que ele faz, ele repete o argumento, né? Então, eu não quero pegar uma função e repetir o que está dentro da função. Eu quero pegar o argumento da função e repetir, né? Ou seja, o x é o cara que está andando aqui da esquerda para a direita, e aí quando chega aqui, eu quero voltar para cá. Então, é só uma questão do que eu quero que repita. Eu quero que o argumento volte, né? É o x que é periódico, ou seja, o x que tem que voltar. É só por causa disso. Pode sim, Matheus. Talvez do ponto de vista computacional isso fique um pouco mais lento, mas isso deve dar sim. Tá aí. É que provavelmente assim ele vai calcular isso daqui várias vezes. Então, do ponto de vista computacional, talvez não seja tão eficiente, mas dá certo sim. Então, olha só. O que acontece se eu plotar isso daqui? Vamos ver. Tá aqui, olha só que beleza. Né? Ou seja, isso aqui é o que a gente chama da soma de Fourier discreta. Eu estou pegando a série e eu estou somando até um valor finito. Né? A série vai até infinito aqui. Mas eu não quero colocar até infinito, eu coloco um valor discreto. E aí, quanto maior for esse valor, melhor deve ser a minha aproximação da função. Então, se eu colocar aqui, em vez de 20, eu colocar 30, você vê que melhorou. Ela está ficando cada vez mais compacta. 40, mais compacta. Se eu colocar aqui 2 milhões, vai ficar muito, muito bom. Ok? 3? Boa, Gabriel. Se eu colocar 3, o que vai dar? Olha só que beleza. Isso é incrível, na verdade, pessoal. Ou seja, com 3 significam dois termos na série de Fourier. 3 é isso daqui, ó. É absolutamente incrível que você coloca dois senos, só que você ajusta os coeficientes desse seno e dá... Ó, tá muito boa essa aproximação aqui, ó. Tá incrível, na verdade, se você parar para pensar. Tá quase o que a gente esperaria. Sim, Paulo, vou disponibilizar, com certeza. E se a gente colocar 5? Ó, 5, fenomenal. Oi, Bruno, diga. Professor, tem como estudar, por exemplo, quão rápido ela converge para a função? Tem sim. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive. A gente vai entender que isso aí tem a ver, por exemplo, para essa função aqui, o fato dela ter essa descontinuidade dificulta a convergência. Quanto mais suave for a função, mais rápido ela converge. As funções que têm pulos e tal, a convergência tende a demorar mais. A gente vai falar sobre isso daqui umas 2 aulas. Ok, obrigado. Da Luísa, com certeza. Eu posso adicionar uma seção. Posso adicionar uma... Opa! Seção. Eu posso adicionar subseção. Eu posso adicionar texto. Eu posso adicionar equação. Dá para adicionar tudo. Dá para fazer um notebook bem formatado.
O Jupyter fica um pouquinho mais bonito, no sentido que o Jupyter ele fica formatado em TeX, aqui ele fica formatado de um jeito um pouquinho mais feio, na minha opinião, mas aqui você pelo menos pode colocar essas seções, subseções, etc. E o que é legal também é que você pode minimizar essas seções clicando nessas células que aparecem aqui do lado. Então, se eu clico 2 vezes aqui, por exemplo, ele minimiza. Então, eu posso fazer, fica mais organizadinho e tal. E aí, então, a sua pergunta nele, Luiz, se você pode resolver direto nele? Não, eu recomendo que não, porque, ou seja, eu gostaria que você fizesse alguma dessas contas, né? Você pode talvez escrever as soluções, mas você tem que colocar alguns detalhes do passo da conta. Por exemplo, isso daqui, esse tipo de conta assim, Fourier Sine Coefficient, isso aqui é bom para checar, mas eu gostaria que vocês fizessem essas contas, tá? Ou seja, só simplesmente colocar aqui, aí acho que fica muito, muito vazio, tá? Eu tenho que realmente fazer a conta, pode usar isso para checar, com certeza, mas tem que fazer a conta. Então, Diogo, é um pouco a pergunta da Luísa. Você até pode colocar o notebook como, ou seja, entregar a lista como notebook. Em cursos anteriores eu tive vários alunos que faziam isso. Mas, nesse caso, ou seja, você tem que colocar os detalhes dessa conta. Então, essa conta não pode simplesmente colocar, calcular isso, deu isso. Tem que colocar os passos da conta e depois colocar isso aqui para checar. Oi, Júlia. Não entendi, Júlia, como assim? Usar matemática, ele só para de resolver a conta? Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar, porque eu não conheço ele direito. Mas teve vezes em que eu estava resolvendo querendo que ele plotasse um gráfico, ou resolvesse uma conta, e eu usei a mesma célula, ou seja, eu não fiquei descendo toda hora, porque eu ainda estava usando a mesma, estava vendo as mudanças, que nem você fez aqui pro Fourier, e mudou de 20 para 3, para 5. Uhum. E aí, do nada, ele parou de resolver, ele dava sempre o mesmo gráfico, e eu sabia que não era aquele gráfico que eu já tinha feito. Aí eu não sabia se tinha uma justificativa. Eu não sei se eu expliquei bem, mas Não, também quando entendi. acontecer eu posso tentar mostrar. Entendi. Me manda o notebook que eu tento dar uma olhada. Eu não sei dizer assim de bate-pronto, mas às vezes se é alguma sutilezazinha, alguma coisa assim, me manda o notebook que eu dou uma olhada. Tá, obrigada. Uhum. Escrever em LaTeX, Matheus? Então, eu acho que escrever usando a sintaxe do LaTeX não tem, mas o matemática ele tem a sua sintaxe própria de atalhos. Uma dica que eu dou para vocês, quer ver? Deixa eu espera só um minuto, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela inteira para vocês conseguirem ver. Espera aí, aqui. Então, se você estiver agora aqui no matemática, e aí você vem aqui na barra em cima, você vem em paletas, e aí em paletas tem esse Math Assistant aqui. Aí esse Math Assistant, ele vai dar um negócio aqui, ó, que tem um monte de atalho matemático, tá? E esse negócio ele é útil porque se você deixa o mouse parado em cima de um desses negócios, ele mostra o atalho. Então, por exemplo, como colocar subscrito, tá vendo? Então ele coloca subscrito aqui, ó, é Ctrl menos. Então ele tem uma série de atalhos para você escrevendo fórmulas. Então você pode com alguma prática esses negócios, você pode ir montando a expressão que você quiser aqui com isso daqui. Ok? Ô Sérgio, o que eles quiseram dizer com mandar um notebook é você escrever as soluções aqui, escrever texto, etc. Então, em vez de mandar uma lista em LaTeX, por exemplo, você mandaria no notebook que já conteria simulações. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o matemática, ele dá para fazer notebooks muito organizados e muito bonitos. Em geral, por exemplo, um aluno de mestrado ou doutorado meu, ele às vezes vai ter o mestrado inteiro num único notebook. Então, todas as simulações, tudo fica num único notebook, tudo formatado, tudo organizado, com texto, com comentários, com as simulações, com os gráficos, assim por diante. Isso é uma das principais vantagens, na minha opinião, da matemática. Você pode fazer notebooks muito ricos e realmente muito, muito recheados e muito grandes, e ele não vai ficar nem lento, nem confuso. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Então, olha só voltando aqui, dica de sucesso, tá? Esse tipo de teste de sanidade, vocês têm que fazer para todas as funções de série de Fourier que vocês forem calcular. Porque isso daqui é o teste definitivo, entendeu? Você calculou isso daqui, você não tem
dúvida que o que você escreveu, que o que você calculou está certo. Você vem aqui, coloca, vê que vai convergindo, tal, convergiu, bateu em cima, então a sua conta está certa. Isso é uma das coisas mais úteis do matemática. Essa possibilidade de você ter certeza absoluta do que você fez. Né? A gente passa muito tempo duvidando de nós mesmos, digamos assim, não tendo assim, confiança de que uma conta que a gente fez está certa ou assim por diante. Com isso daqui, você pode ter confiança absoluta numa conta que você tenha feito. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Não? Ok, pessoal. Então paramos por aqui, continuamos na próxima aula. A gente vai continuar fazendo mais exemplos exatamente de onde a gente parou. Se não, se tiverem mais dúvidas, estamos aqui. Diga, Giovanni. E pode falar depois, Ramon. Pode falar, Giovanni. Professor, bom dia. Eu fiquei com dúvida em relação a 2 pontos. O primeiro é o seguinte, por exemplo, na questão 2, existem casos especiais. Sei lá, por exemplo, alfa igual a zero. Eu tenho que tratar eles em separado, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. Eu não ligo muito para eles. Acho que não precisa, não. Ou seja, eu não gosto muito desses casos. Porque, assim, eu acho que tem casos especiais e casos especiais, né? Tem aquele caso especial que ele é interessante, por exemplo, nos coeficientes de Fourier, quando você tem o A0 e o AN, que aí é um caso especial, ou seja, realmente é especial. E tem aqueles casos que seriam triviais, né? Eu não estou muito ligando para os casos triviais. Então, se você quiser fazer porque você gosta de ser mais rigoroso, é uma questão de estilo um pouco. Se você gosta de ser mais rigoroso, tudo bem, mas eu em particular, eu não ligo. Eu tenho outra pergunta em relação a, por exemplo, o que eu posso usar na lista. Então, tipo, por exemplo, você fornece material de estudo e tal. Eu posso me referir ao material ou, sei lá, posso dizer como está na lista, esqueci o nome agora, nas notas de aula, porque ou eu tenho que fazer todas as contas. É porque eu não sei Me dá um exatamente quão exemplo. rigoroso eu tenho que ser. Me dá um exemplo. É difícil responder isso assim de forma bem geral. Me dá um exemplo. Tudo bem, exemplo. Por exemplo, hoje a gente aprendeu a calcular os coeficientes ajustando o intervalo para facilitar as contas. Eu posso simplesmente fazer isso ou eu tenho que fazer alguma menção ou coisa assim? Então, tá, ótima pergunta. Eu usaria palavras. Ou seja, eu usaria palavras do tipo, como os coeficientes não dependem da escolha do período, escolhemos, por simplicidade, L igual a 2π e, portanto, a fórmula para o AN é tal. Então, ou seja, aí digamos assim, você está se referindo a coisas que foram discutidas em aula, o que é ok, mas você pelo menos está dizendo explícito o que você usou. Faz sentido? Faz sentido, entendi. Mas só mais uma coisa agora. Por exemplo, coisas por exemplo, propriedade integral, eu não preciso provar, né? Tipo, integral de cosseno é seno? Por exemplo, sei lá, a soma de uma integral de A até B igual a integral de A até C mais integral de C até B. Não preciso provar isso. Não precisa. Imagina assim, acho que a melhor dica é o seguinte, quando você estiver resolvendo a lista, imagina que a pessoa que está corrigindo a lista, ela sabe de física, ela sabe de matemática. Só que ela não sabe assim de detalhes específicos que você às vezes viu ou que você sacou, mas que a pessoa não tem como saber. Então, por isso que é bom dizer esse tipo de coisa. Então, a pessoa sabe propriedades básicas de cálculo, é claro, mas ela, assim, às vezes tem algum detalhe muito específico, aí é bom dizer em palavras. Entendi, obrigado. Beleza? Então, Rodrigo, acho que não custa nada falar isso em todos os problemas. Ou seja, por que não? Mas, sei lá, também se você esquecer de falar isso em um problema ou outro, a gente não vai, tipo, sei lá, sacanear. Mas eu acho que cada problema é autocontido. Então, a minha tendência é você resolver cada problema de forma mais autocontida possível. Desculpa, eu estou respondendo aqui em parte. Deixa eu só ler então, Alberto. Isso, Alberto, você fica à vontade para escolher a bibliografia que você quiser. As notas de aula são complementares para ajudar nos estudos. É isso aí, Matheus. Diga, Paulo.
Peraí, desculpa, Paulo, rapidão, o Ramon estava com a mão levantada aqui. Pode falar, Ramon. Oi, professor. E se você não puder responder, porque é da lista, eu entendo. Mas tipo, no item C da primeira questão, você fala da convolução de F com G sendo as duas periódicas de mesmo período. Aham. É essencial isso? Porque eu tive a impressão de que daria para mostrar que a convolução é periódica independente de G ser periódica, mas Não, talvez... isso é verdade. Você tem razão. Um outro aluno já tinha me perguntado isso. É verdade, ou seja, basta que F seja periódico. Eu acho que talvez eu até mude o enunciado lá para mostrar que só o F é periódico. eu fiquei... Desculpa, só um comentário rapidinho. Na verdade, se você digitar convolução na Wikipedia, você vai ver que a convolução é um pouco diferente. Integral, em geral, a convolução é de menos infinito a infinito. Então, aquilo ali é uma pseudo-convolução. Mas desculpa, continua. Não, beleza, obrigado. Eu só ia comentar que eu fiquei com essa dúvida, porque você fez um comentário lá dizendo especificamente assim, corrigir o enunciado do item C. Aí eu fiquei achando que isso seria talvez bem importante. Eu vou dar uma ajeitada nisso daí, é verdade. Eu vou corrigir de novo. Paulo, o comando do help, putz, no Mac é Command Shift F. Eu acho que no Windows, eu não sei se é Ctrl F ou F1. F1, isso, Hugo, F1. Esse help ele é muito útil. E tem um truque também, ó, truque de sucesso, hein, pessoal? Você faz assim, quando você tem uma função que você não sabe como é que ela funciona, a função mod, por exemplo, você coloca o mouse em cima do mod e abre o help. Ele já abre na função mod. Entendeu? Isso é uma dica de sucesso. Então, se sempre tem uma função, qualquer comando que você não entende, sei lá, plot range, como é que funciona? Coloca em cima, abre o help, ele abre o plot range. Tá? Acho que dá, né? Deixa eu ver. Mas esse daqui, esse help aqui é bem menos detalhado. Até que exercício vocês conseguem chegar hoje? Deixa eu pensar, Gabriel. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Acho que até o 3 dá para fazer, que a gente não falou ainda da forma complexa, né? Então, acho que até o 3 já dá para fazer. Ô, Sérgio, você não recebeu? Eles chegam a demorar alguns dias. Eu não sei. Não sei, alguém mais aí? Você tem que pedir 2 vezes, é isso? Tipo, pede 2 vezes que funciona. Que loucura. Então fica a dica aí, pede 2 vezes. Vou colocar lá no site. Ok, pessoal, mais perguntas? Mais perguntas? Se não, então é isso aí, pessoal. Paramos por aqui.